Então, se você já então, se você já sabe ordenar, e só apenas se você já sabe ordenar, você já terminou, então vem pra cá, certo? Então, se você já sabe ordenar, você não precisa mais ordenar, tá certo? Se você não sabe ordenar, primeiro você aprende a ordenar e depois você aprende isso daqui. Então, se você conseguiu fazer o exercício, foca aqui, tá certo? Então, todas as linguagens, elas já vêm com um método de ordenação embutido. C, C++, o Escambau e todas as outras, tá certo? O C, ele vem com o que sorte, né? Tipo assim, você está com um problema e que sorte que você tem o que sorte. Como é que o que sorte funciona? Você passa o vetor, o tamanho do vetor, o tamanho da unidade e o método de comparação. E aí esse método de comparação é que é estranho pra gente porque vocês nunca viram ponteiros. Então, basicamente você vai dizer quem são os elementos que você vai comparar e como é que eles se comparam. Então, dado que você passa o vetor, o tamanho da unidade e como é que ele sabe qual é o menor e qual é o maior, ele faz o processo de ordenação para você. Então, está aqui um vetor desordenado, está aqui o algoritmo de ordenação e aqui é só para imprimir o vetor. Make ordenação ponto barra ordenação. Tcharam. Ok. Tá. Então, para a gente entender esse trambolho aqui e perceber que ele não faz medo, é que é a aula de hoje. A aula de hoje é ponteiros. Vamos aprender a apontar as coisas. Tá certo? Então, enquanto o pessoal terminou, você que já terminou, você pode copiar e rodar na sua maquininha isso daqui. Bora lá. Dedinhos apostos e fogo. Enquanto o pessoal termina... Sucesso. Então, enquanto o pessoal termina o tempo deles, os 25 minutos, vocês podem copiar isso daqui e rodar. Não vale copiar e colar, é copiar no dedinho, inclusive os comentários. E aí roda para funcionar. O negócio lá do SDL não acho difícil, porque eu pedi e eles não instalaram nas máquinas. Aí eu conversei com o coordenador do STI para eles, para a semana que vem já está tudo pronto. Não tem como ter nada desse tipo online, não? Cada um fazer no navegador? Tem não. Só se a gente estivesse fazendo em JavaScript. Essa função está na biblioteca política. Olha lá. Pode ser edição da ordenação. Banana. Chiclete. Que sorte. Ordenando automaticamente vetores no Linux.c. Eu estava olhando aqueles vídeos animadinhos, sabe? Não imagino não, mas tem um monte de coisa colorida, aí ele ordena. Aí tem uma que é muito massa que é o Gravity Sort. Qual? Gravity Sort. Aí ele tipo, investe assim tudo na vez, massa visual. Ah, já sei. Visual. Que é no algoritmo. E ele parece ser muito mais rápido que o resto dos algoritmos. Todos têm seus prós e contras, os recursivos, né? Merge sort, quick sort. Para alguns valores o recursão está mais alto, né? Ou melhor, né? Para muitos valores o recursão está melhor. Normalmente os algoritmos eles dependem de como é feita a entrada. O melhor normalmente é utilizado um algoritmo híbrido que utiliza o selection sort para instâncias pequenas. Conforme o vetor se torna pequeno, ele usa o selection sort.
porque ele aproveita a característica de vetor e para a instância grande ele usa o merge sort. Merge ou é o quick? Fiquei na dúvida agora. Então ele começa utilizando o merge, quando a instância se torna pequena, as pequenas instâncias ele faz o selection. Você ainda vai explicar isso aí ou já explicou? Eu vou explicar. Estou esperando, enquanto vocês copiam e rodam, o pessoal termina o batida policial, para não começar ponteiros com eles fazendo o código. Eu realmente sugiro vocês aprenderem a digitar sem olhar para o teclado, tá? Isso é só questão de prática, mas assim, para quem trabalha com computador, é uma mão na roda. Eu consigo ficar mecânico, aí é só digitar aqui, é uma Verificar pelo menos se está aparecendo o que a gente está pensando aqui. Como é que está aparecendo? Não tem nada a ver. Ué, é isso que a gente tem que aprender a digitar sem olhar para o teclado. Segredo das aulas. Conseguiu fazer um artificial? Pode funcionar? Ele não passa, eu não lembro de fazer a animação. Acho que deu, né, pessoal? Todo mundo que tinha... Todo mundo que chegou já deu os 25 minutos, já terminou? Pessoal daí do fundo. Thomas, já terminou? Hã? Ordenação? Ah, tudo bem. Raira? Deu os 25? Já? Alguém ainda tá nos 25? Não, né? Eu tô. Tudo bem. Falta muito ainda? Porque tinha muito atrasado, né? É tudo os 45. Diabo, é isso, mano. Eu não cheguei tudo isso. Ah, tá. Vou ter que começar, mas senão vai ficar muito ruim, certo? Não, pode começar. Ou então faz o seguinte, ó. Tu já faz o seguinte, depois tu tira os 20 minutos, porque senão não vai estar atrasado todo mundo e é importante prestar atenção. Pode ser? Então vamos pra cá, tá? Então vamos entender o que são ponteiros. Hã? Então, isso daqui não é para lhe fazer medo. Há quem diga, né, que a invenção desse breguete foi um dos maiores erros da computação. Ok? Gente de renome que diz que isso daí foi um causador de bug infinito na computação.
mas é a forma assim, mais assim, tirando o assembly e aquelas outras formas que lidam diretamente com a instrução, é o que nós temos de mais baixo nível para entender o que é que acontece no computador. Então vamos entender o que é esse asterisco e esse comercial, certo? Quando você diz que um trambolho, que um negócio é int asterisco, significa que ele guarda o endereço de um inteiro. Todas as variáveis que você cria, elas estão em algum lugar da memória. Elas não estão na sua imaginação. Elas só existem porque estão em algum lugar. Como elas estão em algum lugar, o teu computador pode ir naquele lugar e ler aquele valor, ir naquele lugar e escrever aquele valor. A variável existe porque ela está em algum lugar da memória. Então, na hora que o teu programa roda, ele sobe na memória e aí todas as variáveis estão lá em algum lugar. Esse algum lugar é como uma rua, tudo bem? Esse algum lugar é endereçável. Eu posso dizer, a variável A está na posição 500. Então, se você imaginar que a tua memória do teu computador é de 8 GB, ela vai do 0 até o 8 GB, tudo bem? Byte a byte, 8 GB. Então, byte a byte, ela vai do 0 a 8 GB, ok? Então, significa que se a tua unidade de escrever é 1 byte, ok? O mínimo que você consegue escrever na memória é 1 byte. Você acessa e escreve 1 byte naquela posição. E a tua memória é de 8 GB, bytes. Quantos bytes você consegue escrever na memória? 8 GB. Se você tem 8 GB casinhas, e você pode escrever em cada uma dessas casinhas, pode botar um morador em cada uma dessas casinhas, a tua memória é endereçada de 0 até 8 GB, né? No caso, o conceito de giga, como é o conceito de gigabyte para byte? É 1000, sei lá, é um número bem grandão. É um número bem grandão. Que você tem o byte, você tem o megabyte, que é 1024 vezes o byte, e você tem o gigabyte, que é 1024 vezes o 1024. Então seria, eu acho que é isso. Faz muito tempo que eu fiz arquitetura. Aí vocês pegam só essa parte e colocam na internet para passar vergonha. Ok? Então, a tua memória é endereçável. Quando o teu computador carrega, ele joga essas variáveis em algum lugar. Esse algum lugar é que a gente guarda nessa criatura aqui. Então, quando a gente lê isso daqui, int A recebe 5. Qual é o nome da variável? A. Qual é o tipo da variável na tabela de variáveis? Inteiro. Então, você tem a tabelinha. Ups. Você poderia imaginar que você tem uma tabelinha. Nessa tabelinha você tem tipo, barra, nome, barra, lugar. O lugar pra gente é endereço. Então, qual é o tipo dela? Int. Qual é o nome dela? A. E qual é o lugar que ela está? Se a tua memória é de 8 GB, em algum lugar entre 0 e 1024, 8 vezes 1024 vezes 1024. Vai bem maior do que isso, eu estou errando em algum canto aqui. Hã? É uma trabalhada de número, tá certo? Em algum lugar. Vamos imaginar que está no 100, tudo bem? Vamos imaginar que está na posição 100 de memória, ok? Então, se você pular lá para a memória, imaginando que aqui é a memória, no 0, 1, 2, 3, aqui é a tua memória, tá certo? Quando você chegar no 100, quem é que vai estar lá? A. No caso, qual foi o valor que eu dei para A? 5. Só que o inteiro ocupa 1 byte. O inteiro, quem chuta quantos bytes o inteiro ocupa? 4 bytes. O inteirinho ocupa 4 bytes. Então o A vai estar do 100 até que posição? Até o 103. 100, 101, 102, 103. Então o A vai estar 100, 101, 102, 103. Então você vai ter lá a memória.
Se o A está no 100, na verdade o A está do 100 ao 103. Cada uma dessas posições aqui é capaz de guardar, ou guarda quantos bits? 8. Então, se o A é 5, esse 5 que está codificado em 4 bytes vai ser codificado nesses 4 espaços aqui. Então, se você imaginar que esse daqui é 4 bytes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vocês lembram daquela brincadeira de conversão de inteiro para byte? Pronto, então você vai fazer a conta. Vamos fazer de conta que seria um inteiro sem sinal, né? Unsigned. Lembra o que é um inteiro sem sinal? É um inteiro que só pode ser positivo. Como é que eu coloco os 5 aqui? Imagina que os 4 estão um do lado do outro, certo? 8, 8, 8, 8. Qual é esse valor? Se eu imaginasse que isso daqui é um inteiro. Qual é o valor desse cara aqui? 0. Qual é o valor desse cara aqui? Qual é o valor desse cara aqui? 3. Não é assim que a gente aprendeu? 3. Tu imagina que os 4 estão um do lado do outro, né? Eu tenho um inteiro em 4 bytes. Um inteiro sem sinal, tá certo? Porque se fosse um inteiro com sinal, eu teria que controlar a questão do sinal. Então, só para ficar mais fácil pra gente. Como é que eu boto o 5 dentro desse inteiro? O 5 é isso daqui, né? Tá vendo? Se fosse qualquer outro número, eu colocaria o outro número aqui nesses 4 bytes, certo? Então eu tenho que, se o A está na posição 100, o A é um inteiro, o A ocupa 4 bytes. Quando eu digo, por exemplo, imprima A, aqui ó, imprimir % de A. Quando ele olhar para A, foi a primeira pergunta que o compilador se faz, quem está executando. Ei, A existe? Se olhar na minha tabela de variáveis, ele existe ou não? Existe. Onde é que ele está? No 100. O que é que ele é? Inteiro. Então eu vou lá no 100, copio, pego esses 4 bytes de informação, interpreto como se ele fosse um inteiro. Se eu interpretar isso daqui como um inteiro sem sinal, vai sair um valor. Se eu interpretar como inteiro com sinal, vai sair outro valor. Se eu interpretar isso como, sei lá, um float, vai sair outro valor. Porque uma coisa é o que está codificado em binário e a outra é como é que eu vou interpretar esse valor. Tudo bem? Então vamos continuar. O que é que eu estou dizendo bem aqui? Olha, estou criando uma variável que é do tipo... Qual é o nome dessa variável? Não. O nome da variável? P. Então estou criando uma variável que se chama P. Esse P vai ter que estar em algum lugar, independente do tipo dele, sim ou não? Se ele é uma variável, ele existe, ele não está na sua imaginação. Toda variável existe em algum lugar. A variável é um lugar onde eu posso guardar uma informação, lembra disso? Uma variável é um lugar na memória onde eu posso guardar uma informação, escrever uma informação e ler uma informação. Vamos imaginar que a memória está sendo ocupada de forma contínua. Qual é o primeiro espaço livre? Nesse caso aqui, se o A estava no 100 e ele tem 4 lugares, ele é do 100, 101, 102, 103. A primeira livre é o 104. Oi? Não, em nenhum lugar. Ele poderia estar ele só não poderia estar do 100 ao 103, tá certo? Só brincando de imaginar que o computador, e muitas vezes ele faz isso, ele vai alocando as variáveis na ordem que elas aparecem de forma contínua. Então, se eu criasse, por exemplo, se eu realmente, a gente vai ver quando rodar, se eu realmente criar o P, normalmente ele vai estar depois do A. Se eu criar aí um float, aí ele vai estar depois do P. O P é do tipo ponteiro. Tá vendo aqui? Se ele é do tipo ponteiro, significa que ele guarda um endereço de alguém. Não importa quem é esse alguém, ele guarda um endereço. E todos os endereços são codificados como 8 bytes. Ok? Então significa que o A está do 100 até quem? 103. E o P está do 104 até o... Não, 8 bytes.
São 111. Então quer dizer que não tem ponteiro de float. Não, tem ponteiro de qualquer coisa. Então, Ponteiro de formiga, entendeu? Mas se o ponteiro sempre guarda um endereço, ele sempre ocupa 8 bytes. Ok? Na verdade não é 113. Porque se eu somar mais 8, dá... Não, é 111 mesmo, tá certo? Se eu somar mais 8, dá 112, menos 1, 111. Ok. O P, ele guarda um endereço. Sucesso? O P, ele guarda um endereço. Só que é um endereço de quem? Um endereço de que tipo? Um endereço de inteiro. Então, nesse caso, eu digo que P ele guarda um endereço de inteiro, ou seja, eu posso chamá-lo de um ponteiro para inteiro. Então, o que é que um ponteiro para inteiro guarda? O endereço de inteiro. E qual é o tamanho que um ponteiro para inteiro ocupa? 8 bytes. E um ponteiro para float ocupa quanto? 8 bytes, porque na verdade ele copia o endereço. Ok? Ele guarda o endereço. E, Esse jeito aí dá a impressão que o A, por exemplo, ele também aponta para 100. O A sim. não é a mesma coisa. O P Não. está para o 104. O A está no 100. O P está no 104. Atualmente, o P não aponta para ninguém. então eu vou usar um ponteiro para redirecionar alguma coisa. Exato. O ponteiro ele funciona como um redirect. Significa, se o A guarda um endereço, quem está no endereço desse cara? Desculpa. Se o P guarda um endereço, quem está no endereço de P? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. O A existe, sim ou não? Sim. Se ele existe, ele tem um endereço, sim ou não? Sim. Se o A é o inteiro, quais são os valores que cabem no A? Valores de inteiros. 1.100, menos 594, 5.300, que nem me sei, né? Número bem grande, 50, 70 e 43. Elas não sabem compor desenho, então elas ficam inventando todos os números que elas conhecem, né? Aí outro diz, eu conheço o maior, é 50, 90, 70 e 43. Se o A é um inteiro, ele tem um endereço, um local onde ele existe, porque não é uma variável. Se eu quero alterar o valor de A, significa o quê? Colocar 10 em A, o que significa A recebe 10? Eu venho para o 100, codifico o valor 10 em binário e vou lá e copio esse valor binário nesse espaço de memória, entre o 100 e o 103. Se eu digo que P é um ponteiro, o que é que P guarda? Um endereço. Ok? Então, bem aqui, se eu fosse codificar isso daqui para inteiro, qual seria o valor disso? Que é o A. Lembra que esse é o A? 5. Tudo bem? E aí eu tenho o P. Tá certo? Que o P vai do 104 até... blá, 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 blá. O P, nesse caso aqui, tá vendo? A gente lê assim. O ponteiro P guarda... Esse comercial bem aqui significa endereço. O ponteiro P guarda o endereço de A. Qual é o endereço de A? 100. Qual é o endereço de A? 100. Então eu vou pegar o valor 100, vou codificar para binário e vou jogar onde? Aqui no 104. Então se eu convertesse para binário, eu colocaria quem aqui? O 100, né? Em binário. Então bora lá. Se eu mandar imprimir o endereço de A, no nosso exemplo, o endereço de A é um endereço, né? O endereço a gente imprime com %P. Qual é o valor que vai aparecer no nosso exemplo? Qual é o endereço de A? 100. Qual é o valor de A? 5. Qual é o endereço de P? 104. Qual é o valor de P? O que foi que eu botei lá no bloco de memória de P? 100, porque 100 é o endereço de A. E agora a brincadeira é, como é que eu faço para a partir de P, eu não tenho P? Se eu mandar imprimir o endereço de P, eu vou ter 104, porque o P mora no 104. Se eu mandar imprimir
o valor de P, eu vou ter 100, porque P está guardando o endereço de A. E se eu quiser sair de P para chegar em A, eu coloco asterisco P. Asterisco P, eu saio do P e pulo para A. Qual é o valor de A? Então, Sim. se eu imprimir asterisco P, eu vou estar, na verdade, imprimindo A. Se eu imprimir asterisco P, eu estarei imprimindo A. Certo. Volta mais assim. Então, o P ele vai de 104 até... O P vai de 104 até 111. Só que do 104 até a última linha do 111 vai estar tudo zero. Só no 111 ele vai dar o 100 lá. Exato. Então, se eu imaginasse como é que ficaria, como é que seria 100 em binário? Sei lá, 64 mais 32. Vamos fazer aqui, né? 1100 100. Deixa eu ver. É 64 mais 32 mais 4. Ok. Ó. 104 ao 111 não é o P? Isso daqui é a mesma coisa que o 100 em binário. E isso daqui é a mesma coisa que 5 em binário. 100 em binário. Então, bora lá. De novo. Ó. Endereço de A. Como eu quero imprimir o endereço, é por cento P. No nosso exemplo, qual é o endereço de A? Onde é que o A mora? 100. Como é que eu sei onde é que o A mora? É só olhar para a tabela de variáveis. Onde é que o A mora? No 100. Se eu mandar imprimir o valor de A, ó, o valor de A por cento D, o que é que o computador vai fazer? Eu quero o valor de A. O A está no 100. Pula por 100. O A é um inteiro, 4 bytes. Pega os 4 bytes, converte isso daqui para inteiro, vai aparecer o quê? 5, imprime o 5. Aí eu vou para o próximo. Onde é que o P está? Opa, P. Quem é P? P é um ponteiro para inteiro. Ele está no 104. Então, se eu mandar imprimir o endereço de P, vai aparecer 104. Ok, 104 é onde o P está. Mas o que é que o P contém? O P contém o endereço de um inteiro. Qual foi o endereço que eu joguei lá? O endereço de A, que é quanto? 100. Então, se eu mandar imprimir o conteúdo de P, ó, o conteúdo de P... Se eu só declarar o ponteiro, ele vai imprimir lixo, se eu não atribuir... Sim, ele vai abrir ou zero ou lixo, provavelmente lixo. Como é que atribuiria nada? 20%? Não, né? Só um instantinho, aí a gente termina o exemplo e começa a brincar, tá? Tudo bem? Então, se eu mandar imprimir o conteúdo de P, o que é que vai aparecer para mim? O que é que eu coloquei em P? O endereço de A, que é quanto? 100. Então, se eu mandar imprimir o conteúdo de P, vai aparecer 100. E se eu quiser imprimir A partir de P, como é que eu faço? Coloco asterisco P. Esse asterisco significa salte para, ou então dereferencie na palavra original. Então, se eu botar asterisco P, eu não vou querer o valor de P. Eu vou querer saltar para P, porque eu vou chegar em quem? Em A. Então, se eu colocar isso daqui, o que é que vai aparecer para mim? Não sei se você usou o asterisco, ele pega o conteúdo e onde o P está apontando, né? Sim. E se botar sem nada, é o valor do P, que no caso é O endereço de quem ele guarda. Vamos rodar isso daqui para a gente ver com números reais, com endereços reais da memória, tá certo? Tá. Vou tirar esse unsigned eu coloquei aqui só para simplificar o processo de conversão. Mas vamos lá. Se o A é um unsigned int, né? Normalmente a gente escreve ao contrário. Se o A é um inteiro sem sinal e o P quer aprontar para o A, o P tem que ser um ponteiro para quê?
inteiro sem sinal. Unsigned. Né? Se eu quero que P aponte para o A e P guarda o endereço e A é um inteiro sem sinal, o P tem que apontar para um inteiro sem sinal. Se o A fosse float, o P deveria ser o quê? Ponteiro para float. Se o A fosse uma minhoca, o P teria que ser um endereço para minhoca. Faz isso para chave, para string, Para qualquer coisa. Para struct, para qualquer coisa. Make ponteiros. Então vamos nós aqui, ó. Ponto barra ponteiros. Então aqui, ó. Endereço de A. Esse hexadecimal bem aqui. Fofoca na meta. Endereço de A é essa posição de memória que o A está. Valor de A. Como foi que eu imprimi o endereço de A? Qual foi o parâmetro do printf? %P. Imprimir o endereço é %P. Como é que eu consigo, a partir de A, o endereço de A? Qual é o símbolo que eu coloco? E comercial. A partir do A, como é que eu consigo o endereço dele? E comercial. Então, quero imprimir %P, quero imprimir o endereço do e comercial A. Endereço de A, está aqui o endereço de A. Valor de A é de que tipo isso daqui? Inteiro. Como é que eu imprimo inteiro? %D. E aí basta passar o A, que já é um inteiro. Ok? Endereço de P. Como é que eu imprimo o endereço no printf? %P. Não é o que eu quero imprimir, não é o endereço? %P é o endereço. Só que eu quero o valor de P ou o endereço de P? Endereço de P. Como é que de P eu pulo para o endereço dele? E comercial. E comercial P eu pulo para o endereço dele. Se eu não colocasse %P e botasse comercial, Só o e comercial seria o endereço de quem? Aí ele ia dar erro. não, em vez de ser %P, %P, por exemplo, P não é inteiro. Não, P não é inteiro. P ele guarda o endereço. Se for só %P, P normal, aí Se o você... P não, ele não... Ah, tá. Se você colocar só o %P e o P normal, você não vai estar imprimindo o endereço de P, você está imprimindo o valor de P. Olha o A. Quando eu quero imprimir A, eu boto só o A. Só que o A é um inteiro. Como é que eu imprimo o inteiro? %D. Se eu botar só o P, o que é que o P guarda? O endereço de um inteiro. Como é que eu imprimo o endereço? %P. Se eu não quisesse o valor de P, mas o endereço de P, eu colocaria o comercial P. E se eu colocasse %D e só o P? Eu acho que Aí ele ia dar uma coisa doida. Ele ia, na verdade, ele ia pegar o... Se você colocar %D, o que é que ele vai fazer? Ele vai pular... O P está em que lugar? 104. Aí se você colocar aqui %D, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pular lá para o 104. E aí ele vai tentar tirar um inteiro daqui. Porque você não colocou %D? Aí ele pensa, um inteiro é quantos bytes? 4. Aí ele vai pegar do 104 até quem? 108. Vai pegar essa informação do 104 para o 108, mesmo que isso não faça sentido, vai converter esse monte de bytes em inteiro e vai imprimir na tua tela. Faz sentido? Não. Do 104 ao 107. toda vez que um ponto ele tem que passar com %P. Sim, se você quiser imprimir um endereço %P. Se você quiser imprimir um float, %F, um double, LF e por aí vai. Ok? Não, mas se for um ponto desse, tem que imprimir com %P. Se você quiser o endereço, se você estiver imprimindo o endereço, sim, tem que ser %P. Ok? Então vamos olhar aqui, ó. Daqui para cá, ele, foi contínuo ou não? 13C. Quem lembra dos hexadecimais? Foi. Depois do C. C, D, E, F. Acabam os hexadecimais, não é assim? E qual é o próximo? 14. 13C, 13D, 13C, 13D, 13E, 13F. E o próximo na memória é o quê? 14. Então, onde é que o P está? Depois do A, no nosso caso aqui. É assim? O A ocupa 4 bytes, o P vem em seguida. E qual é o valor de P?
Ó, o valor de P, porcento P, que eu estou imprimindo o ponteiro, e estou passando o valor de P. Qual é o valor de P? O mesmo do endereço de A. Ok? Como é que eu faço para imprimir A partir de P? A partir do P, como é que eu pulo para A? Colocando um asterisco. Então, é estranho, definitivamente esse trambolho não é nada intuitivo, mas a gente se acostuma e como tudo na vida passa a se tornar instintivo. Mas até que se torne instintivo, você vai ter que quebrar a cabeça, pensando, lembrando, tentando fazer o processo consciente. Meu Deus, o que é esse asterisco? O que é esse comercial? Porque sim, é confuso. Como tudo que é completamente novo. Oi. Por que isso aí vai ser útil? Saber desse negócio. Por que é que isso daqui vai ser útil? Vamos lá para vários casos. Você aponta, tipo assim, quando eu estou imprimindo, por exemplo, asterisco P2. Certo. P2 já apontando para P. Vamos uma coisa de cada vez? Senão vai torrar o miolo de um golpe só, é ruim. Vamos um passinho por passinho, tá certo? Então, ok. Vamos aprender então a ler, tá certo? Então, se eu escrever int C recebe A. Bora lá, meu povo, desliguem os monitores. É uma coisa completamente normal quando você está em uma tensão de situação psicológica, você tentar não ver aquilo que você não quer ver. Então, desligue aí o monitor para você evitar de fugir da matéria. Tá certo? Com certeza, se vocês prestarem atenção, vai se tornar menos sofrido isso daqui. Sofrido vai ser de qualquer jeito, porque tudo que vale a pena na vida é sofrido, se acostume, tá certo? É assim que é a vida. Então, nada que vale a pena vem fácil, nada. Então, vamos lá. Vamos aprender a ler isso daqui, tá certo? Ok? Vocês desligaram os monitores na frente de vocês? Então, desligam os monitores, tá certo? Então, bora lá. O que é que você está vendo bem aqui? Começando do fácil. Você recebe A. Isso daqui é o processo, a gente divide isso daqui em duas etapas, tá certo? Esse é o processo de criação da variável, esse é o processo da atribuição da variável. Você está criando o C, está adicionando ele na tabela de variáveis e logo em seguida você também já está fazendo a definição. Você está dizendo, olha, o C vai começar com o valor de A. Então eu pego o valor de A e copio para C. C está numa posição diferente da memória do que A, sim ou não? Sim, é outro canto de memória, tá certo? É outro bloco de memória, o bloco de C e o bloco de A. Mas o que foi que eu fiz? Eu fui lá em A, peguei aqui o valor daqueles 4 bytes que tinha em A, aqueles binários, aqueles 4 bytes de binário, fiz o quê? Copiei para dentro do bloco de memória de C. Tudo bem? Então vamos lá. De novo, int K recebe C. Será que isso faz sentido? Qual é o tipo de K? Tipo. É um ponteiro para inteiro. Se ele é um ponteiro para inteiro, qual é o tipo de informação que ele é capaz de guardar? O endereço. Isso aqui é um endereço? Não. Isso aqui é o quê? Uma variável que é de que tipo? Inteiro. Então isso daqui não faz sentido, porque você não pode colocar um inteiro num local que guarda um endereço, tá certo? Se você fizer só isso daqui, você está criando um ponteiro para inteiro e está inicializando ele com o quê? Nada. Como é? Tudo que você não inicializa provavelmente vai começar com o quê? Lixo. Como é o formato padrão para inicializar um ponteiro? É utilizando uma macrozinha chamada nulo, ok? Normalmente isso daqui vai te jogar para o endereço 0 da memória, tá bom? Ele não guarda o endereço de memória? Ele vai estar ocupado. Hã? O endereço 0 obrigatoriamente vai estar ocupado. Não, é tipo um padrão. Então, para inicializar uma coisa que é um endereço, a gente joga ele para o 0. Da mesma forma como para inicializar um int, qual é o valor padrão de um int? 0. E o valor padrão de um char? 0. Ok? Diz.
criar dois ponteiros e inicializar com nulo também, Mesma coisa. Int k y, desculpa, y recebe nulo. Ok? Tudo bem? Então eu estou inicializando dois ponteirinhos e colocando os dois para nulo. Esse nulo é uma macro. Lembra do define? Definezinho? Então esse nulo ele funciona em vários casos. O nulo também funcionaria assim, ó. Int d recebe nulo. Esse nulo vai virar o quê? 0, tá certo? Mas normalmente a gente usa esse cara mais quando a gente está tratando de ponteiros. Ok, então vamos lá. Faz sentido eu escrever isso? K recebe endereço de C? Você não está no processo de criação, tá certo? Você está apenas usando. Qual é o tipo de K? Endereço do ponteiro. Não. O tipo de K é ponteiro para inteiro. O que é que ele guarda? Um endereço. Eu estou passando para ele o endereço de um inteiro? Sim. Funciona. Mas não tem que colocar um asterisco. Não. Qual é o tipo de K? Ponteiro para inteiro. O que é que ele guarda? Um endereço de um inteiro. Eu estou dando para ele o endereço de um inteiro? Sim. Então funciona. Mas isso na metodologia estava que quando eu fizer isso, não vai ser mais nulo, vai ser o endereço de C. Exato. Então agora, K não tem mais o valor 0. Se o C estava no 115, qual é o valor de K agora? 115, porque o K guarda o endereço de alguém. Se o C morava no 115, qual é o valor de K? 115. Mas na hora de imprimir K, você imprimir assim e imprimir com... Se você imprimir só K, você vai ter o quê? 115. Com Vamos colocar aqui, ó, 7, ok? Tudo bem? Agora se eu fizer isso, vamos uma coisa por vez. Y recebe K. Apartou? Hã? Bora lá. Isso daqui pode? Qual é o tipo de Y? Ponteiro para inteiro. Na verdade, ele guarda o endereço. Qual é o tipo de K? Ponteiro para inteiro. Ele guarda o quê? O endereço. Os dois têm o mesmo tipo? Então, permite? Permite. Ok? Se eu mandar agora imprimir... Isso daqui faz sentido? Y contém um inteiro? Não. Y contém um endereço. Isso daqui faz sentido? Faz. Y contém um endereço. Se eu imprimir esse endereço, vai ser o endereço de quem que Y atualmente guarda? C. Exato. Então a gente tem que separar endereço de valor, ó. Filho, nó no juiz. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos colocar assim, tá certo? Só pra gente entender. O C tá no 200, tudo bem? Qual é a posição do K? Onde é que o K está? De forma contínua? 204. E onde é que o Y está? 212. Concorda todo mundo? 4 bytes, 8 bytes, 8 bytes. Qual é o conteúdo que tem no C? 7. Na hora que eu crio, qual é o conteúdo que tem no 204? E qual é o conteúdo que tem no 212? 0. Na hora que eu faço, K recebe endereço de C. Qual é o conteúdo que vai ter agora no 204? 200, perfeito. E na hora que eu faço Y recebe K, o valor de Y recebe o valor de K. Qual vai ser o valor de Y agora? 200. Se eu mandar imprimir o valor de Y, o que é que vai aparecer? 200. Se eu mandar imprimir o conteúdo de Y, o que é que vai acontecer? 7. Significa, pule para esse cara. Só Y eu tenho um endereço. Com asterisco Y eu tenho o valor desse endereço. Qual é o valor do 200? 7. Pessoal, então, como é que eu vou utilizar isso?
todas as vezes que você quiser passar uma variável, mas não quer que ela seja copiada, você pode passar ela por endereço. Por exemplo, nosso amigo swap. Lembra do swap? Se eu quiser trocar duas variáveis, A e B, lembra como é que a gente faz? Se eu fizer assim, int C recebe A, int A recebe B, int B recebe C. Está trocando, mas está trocando os originais ou as cópias? As cópias. Como é que eu faço para trocar os originais? Eu não digo que vou passar... Desculpa, não tem int aqui não, né? Eu não digo que vou passar as cópias, eu digo que vou passar os originais. Como é que a gente coloca isso? Ó? A última parte, tá certo? Vamos lá. Eu posso fazer isso daqui, y recebe 30. Y guarda o endereço e 30 não é o endereço. Ah, professor, mas e se eu quiser colocar 30, não no Y, mas no 200, como é que eu pulo daqui para cá? O que é que eu tenho que colocar aqui nesse Y? Asterisco. Na hora que eu boto o asterisco, eu não vou estar jogando 30 aqui. Eu estarei jogando 30 aqui. Exato. Então, isso daqui não faz sentido. Não posso colocar 30 aqui. Esse daqui é um endereço. Mas eu quero colocar o 30 aqui. Como é que eu faço para ir desse cara para esse cara? Boto o asterisco. Mas isso aí eu vou dar alterar o valor de C. Exato. E se por motivo de segurança, se eu quiser deixar o C guardado, não quero perder o valor dele. Aí você tem que usar uma constante. Ou uma variável auxiliar. Copia para auxiliar e altera auxiliar. Vamos voltar lá pro swap. Tá, vamos primeiro entender esse salto aqui, tá certo? Isso daqui não faz sentido, porque eu não consigo colocar um inteiro no endereço. Mas se eu quiser alterar o C, eu coloco um asterisco aqui. E aí eu digo, olha, não é o Y que eu quero alterar, é o original. Então, ele vai jogar o 30, não aqui, que seria o Y, mas ele vai jogar o 30 aqui. E aí o 7 vai passar a ser, 30. Vamos entender isso daqui lá no swap, tá certo? Ok. Eu fazer o seguinte, que o A e o B, né? Aí dentro da função do scope, eles não estão com um asterisco aí. Tudo bem, a gente vai corrigir isso agora, tá certo? Isso daqui faz sentido? C é um inteiro. A é um inteiro? Não, A é o quê? Ponteiro. Como é que eu pulo do ponteiro para o inteiro? Asterisco. Ok? Se eu fizer isso daqui, eu vou estar pegando o endereço de memória de B e jogando em A. Eu quero copiar o endereço ou copiar o valor? Copiar o valor. Então eu quero copiar o valor de B. Não quero o endereço de B, quero o valor de B. E eu quero colocar esse valor aqui? Não. Eu quero colocar aqui. E aí no final eu quero pegar o C e o B. B guarda um ponteiro, C guarda um inteiro. Tá certo isso? Não. Então eu quero colocar o valor de C aonde? No elemento apontado. Traduzindo, botou asterisco em 1, bota em tudinho. Simplificando é isso, tá certo? Então vamos lá. Swapemos. Se você quer swapar, int z recebe, int x recebe 9. Swap z e x. Tá certo isso? O swap quer um inteiro ou quer um endereço? Um endereço. Como é que eu pulo do inteiro para o endereço? Boto é comercial. Como é que eu pulo do inteiro para o endereço? Boto é comercial. Não, não? O swap ele vai querer 2 inteiros? É isso que o swap espera de mim? Não. Ele quer 2 endereços. Eu tenho 2 inteiros. Como é que a partir desse inteiro eu pulo para o endereço desse cara?
colocando o comercial na frente. Indicadores de endereço. Pode ser endereço de ponteiro, endereço de inteiro. Tem que ser endereço de inteiro. Aí, para eu tirar, para eu pegar o valor, tá nesse endereço do outro. Exato. Então vamos para a gente terminar a partezinha de ponteiros, tá certo? Vamos lá. Se você estiver olhando para a tela do computador porque você desistiu de entender isso daqui, volte para cá, por favor, para o obséquio. Então, só reforçando. Você não vai entender isso por melhor que eu explique. Ok? Você vai ter uma noção de como isso funciona. Quando é que você vai entender isso daqui de verdade? Não tem mágica. Quando você estiver fazendo e testando, entendi. Aí que você vê que você compila e dá errado. Você fica olhando com aquela cara de merda assim. Aí depois que você entender, vai se tornar trivial. Ok? Então não tem mágica. É sentar e refazer, e fazer, e refazer, e fazer, e refazer, e fazer, e refazer. Ok? Então, sucesso? Então vamos entender pela última vez, tá certo? Eu vou repetir pela última vez. Int Z recebe 7. O que é que teu programa vai fazer? Joga o Z lá na tabela de variáveis. Joga o Z lá na tabela de variáveis. Ups. Aí tem lá, Z. Z está em alguma posição, 300. Aí criou o X. Joga o X lá na tabela de variáveis. Qual é o local do X? 304, se a gente pensar de forma contínua. Aí atribui um valor para Z. O que é que eu vou colocar lá no 300? 7. Atribui um valor para o X. O que é que eu vou colocar para 304? 9. Tá vendo? Ups. Aí você chama a função. Ok? Quando você chama a função, ele pula bem para cá, tá vendo? Ele pula para cá. Toda função tem uma tabela de variáveis novas. As variáveis que tinha naquele escopo não servem para cá. Tudo bem? Então, quando você pular para cá, aí ele vai criar uma nova tabela. A tabela dessa função. Nessa tabela, existem duas variáveis. Qual é o nome da primeira? A. Se a gente imaginar que a memória é contínua, a última variável foi alocada onde? No 304. Então, qual é o próximo espaço livre? Já que isso daqui é um inteiro, 308. Então, tá aqui. O A está no 308. Como você passou um parâmetro, ele está pedindo um endereço. Qual é o endereço que vai ser copiado para ele? O endereço de Z, que nesse caso é quem? 300. Então, qual é o valor que chega bem aqui? 300. Aí, qual é a próxima variável que ele vai criar? B. Onde é que o B está? Já que eu tenho 8 bytes para 312, não, 316, que são de 8 em 8. 316. B recebeu um valor, sim ou não? Sim. Ele recebeu o valor de onde? Daqui. B recebeu o endereço de X, que nesse caso é quem? 304. Então eu vou lá em B e copio o Q para qual é o valor desse cara? 304. Aí eu também acabei de criar outra variável, que é quem? C. Qual é o endereço de C? 320, porque é de 4 em 4. Qual é o valor de C? 320 não, 16 são 8. Verdade. Como o B é um endereço, ele ocupa 8, então aqui é 324, ok? O que é que eu coloco em B? Eu coloco em C, eu coloco A, coloco 300 aqui? Não, eu não coloco 300, eu não coloco A, tem um asterisco aqui na frente. Então significa o quê? Pule para o 300 e pegue o valor dele. Qual é o valor que tem lá no 300? Ups. Qual é o valor? 7. Então, o que é que eu vou colocar para C? 7. Aí a gente continua, né? No 300, coloque o valor que está no 304. O que é que tem lá no 304? Vocês lembram? 9. Então, eu vou colocar o que no 300? 9. Então, eu venho bem aqui no 300 e coloco
9. Não é isso que está dizendo? Tá uma merda esse negócio de ficar subindo e descendo, né? Eu devia ter colocado tudo junto. Vou colocar tudo junto. Aqui era 7, não era isso? Ok. Então, C recebe o valor de A. Então, A é 300. Eu vou lá no 300, pego o 7 e coloco em C. Qual é a próxima instrução? A recebe B. Eu vou pegar 300 e copiar para cá? De 300 para 304? Não. 300, esse cara recebe esse cara. Então, 307 recebe o 304. Então, eu copio o 9 para cá. Qual é a próxima instrução? B recebe C. Esse B aqui vai receber 7. É aqui que eu vou colocar o 7? Não, porque aqui é asterisco B. Então, eu vou colocar o 7 aqui ou vou colocar o 7 no 304? No 304. Então, eu vou lá no 304 e coloco quem? 7. O que acontece quando eu termino a minha função? O que acontece com esse bloco de memória? Eu venho aqui? Some. É devolvido. Então, esse carinha aqui vai ser devolvido. E aí eu volto para onde eu estava. Então, se no Z tinha 7 e no X tinha 9, quando eu volto da função, o Z vai ter 9 e o X vai ter 7. Quando eu mandar imprimir, vai aparecer o quê? 9 e 7. Ao invés de aparecer 7 e 9. Então, é estranho, muito estranho. Anti-intuitivo, completamente. Quem inventou isso deve estar queimando no inferno. Mas... brincadeira, tá? Mas... a piada, tá certo? Piada. O cara era um gênio. Na verdade, o cara que criou o C e fez boa parte do kernel, uma carrada de... É um gênio. Esqueci o nome dele agora, mas ele já morreu. Hã? Deus o tenha, né? Não? Hã? Na verdade, o C foi a primeira linguagem que bombou depois do Assembler. Depois da linguagem de máquina pura, surgiram várias ideias de outras linguagens, e aí foi criado o C, que é uma linguagem com poucas instruções, é uma linguagem muito simples. Se você for comparar com outras linguagens, C é uma linguagem muito simples. Ela é complexa por causa do acesso à memória, então assim, mas a quantidade de instruções, a quantidade de ações é muito reduzidazinha. E aí com ela foi possível construir basicamente tudo que vocês conhecem, né? Da maioria dos sistemas operacionais e protocolos de internet, o escambau, tudo iniciou sendo construído em C. Ok? Então ponteiros não são complicados, mas eles realmente são estranhos. Se vocês praticarem, aí some totalmente a complicação, porque não tem muito para onde fugir. É só ficar repetindo essa bodega aqui de endereço, cópia e não tem muito para onde fugir. Ok? E aí a gente consegue fazer um monte de coisa, como por exemplo a marmota de ordenação. Dá para fazer ponteiro para qualquer coisa. Ponteiro para valor, ponteiro para função, ponteiro para tudo. Tá certo? Então, só para a gente entender aqui lembra que eu mostrei um algoritmo de ordenação no comecinho? Tá certo? Então, existe um tipo de ponteiro especial que a gente chama de ponteiro para void. Existem os ponteiros para inteiros, os ponteiros para floats e os ponteiros para coisas, ok? E existe simplesmente o ponteiro para void, que significa um lugar da memória. Quando eu tenho um ponteiro para inteiro, eu sei que aquele lugar da memória, os próximos 4 bytes a partir dele podem ser compreendidos como inteiro. Não é isso que é um ponteiro para inteiro? Então, se eu tenho um ponteiro para inteiro, eu aponto com o canto da memória e os próximos 4 bytes desse local podem ser compreendidos como inteiro. Um ponteiro para void é simplesmente um lugar da memória. Ele não diz
quanto de espaço que ele vai utilizar. E aí, como no C o nosso acesso a polimorfismo é muito pequeno, tá certo? É muito difícil tratar tipos diferentes. Quando você quer dizer que a sua função recebe qualquer coisa, a gente acaba dizendo que ela recebe um ponteiro pivot. É o mais genérico que você pode chegar em C. Qual é o valor, o que é que eu estou passando como parâmetro? Um endereço. Endereço de quê? Não é da sua conta. Entendeu? Desse jeito, entendeu? Então, quando você quer fazer uma função totalmente genérica, você passa o que para ela? Um endereço. De quê? Hã? É um ponteiro constante, ou seja, você se compromete a não alterar esse valor. Tudo bem? Então, vocês não precisam decorar isso daqui, mas só explicando para você como é que isso funciona. Tudo bem? Ó. Exato. Olha, o que é que o Quicksort recebe? Que é o QSort? Um vetor. Ok? A quantidade de elementos. Isso daqui serve para ordenar qualquer coisa. Inteiro, float, pessoa, jumento, um monte de jumento em fila. Não interessa o que é que isso daqui está ordenando. Então, o que é que ele precisa saber? Ei, aonde está o bloco de dados que eu vou ordenar? Está aqui. Em algum lugar. Quantos elementos eu vou ordenar? 200 elementos. Então, até agora, o que é que ele sabe? Tem um local, onde a partir daquele local tem um bloco com 200 elementos. Mas, por enquanto, ele não sabe qual é a quantidade, o espaço que cabe em um elemento. Um elemento ocupa quanto de espaço? É a próxima coisa que você diz para ele. Ó, cada um desses teus 200 elementos ocupa isso de memória. No caso aqui seriam 4 bytes. Então, vamos ver quais são as informações que ele tem. Ele sabe o local onde começa o teu bloco de dados. Ele sabe quantos elementos você tem no bloco de dados. Ele sabe que cada um dos elementos ocupa 4 bytes. Mas ele sabe o que são esses elementos? Não. Pode ser um inteiro, pode ser qualquer outra coisa, um inteiro sem sinal. Próxima coisa que você precisa dar para ele é uma função que recebe 2 endereços quaisquer e essa função sabe dizer quem é o maior ou o menor. Olha aí a Gambi como é que é. Olha, se você me der 2 blocos de memória, 2 endereços, eu sei dizer para você qual é o maior e qual é o menor. Com isso, ele já sabe fazer a mágica. Porque ele começa, lembra do bubble sort? Não. Tem não. Que ela altera dentro do próprio vetor. Então, a gente pensando no bubble sort, olha o que ele vai fazer. Ó. Ele começa, ó, o vet começa bem aqui. Eu sei que esse cara tem 4, não é verdade? Aí eu vou, qual é o primeiro cara que eu vou comparar? Esse com o elemento que tem daqui a 4 unidades. São os primeiros 2 caras que eu vou comparar. Que eu sei que é de 4 em 4. Como é que eu vou saber quem é o maior ou o menor dos 2? Vou perguntar para quem? Para essa criatura. Aí ele vai me dizer, o segundo é menor. Aí se o segundo for menor, o que é que eu tenho que fazer? Trocar. Como é que eu troco? Eu sei que esse cara tem 4 bytes. E eu sei que aquele cara tem o quê? 4 bytes. Aí eu troco esses 4 bytes com os outros 4 bytes. Troco. Não interessa se é inteiro, se é float, se é unsigned int. Eu sei que aqui tem 4 bytes, ali tem 4 bytes. Qual é a mágica agora? Como é que eu faço uma função que recebe simplesmente o endereço de qualquer coisa e compara esses caras? Aí tá a mágica. Ó. Quando você recebe... Vamos por partes, tá certo? Você recebe o endereço de qualquer coisa. Tudo bem? E você recebe um outro endereço de qualquer coisa. Sua primeira mágica. Ei, esse endereço de qualquer coisa, na verdade, é quem? O endereço de inteiro. Eu não estou comparando inteiros, o meu vetor não é de inteiros. Aí, ó, só assim eu tenho quem? Um endereço de qualquer coisa, não é verdade? Endereço de qualquer coisa, porque é um void asterisco. Não sei o que é isso. Aí eu digo, ei, esse cara aqui é um endereço de inteiro. Então agora, isso daqui é um endereço de inteiro. Como é que eu pulo do endereço para o valor? Boto o que na frente? Asterisco. Aí na hora que eu boto asterisco, isso daqui se torna o valor de A. Mesma coisa para B. Eu tenho endereço de qualquer coisa, que eu não sei o que é. Opa, agora eu tenho endereço de inteiro. Opa, agora eu tenho D. Eu sei que esse encarrilhado é estranho. Isso aqui só é uma função que já tem C. É uma função que já tem C.
Então, sempre que vocês precisarem ordenar para fazer algum tipo de exercício, vocês podem utilizar a função, desde que vocês saibam fazer a ordenação na mão. É um compromisso moral, entendeu? Vai fazer lá o exercício do mudo, quer usar a ordenação, você pensa, eu sei ordenar na mão? Sei. Então eu vou usar o que sorte. Mas esse comparar a gente passou a comparar para o quê? É como você ensina como é que compara dois inteiros. No C e no Java... Oi, acabou o nosso tempo, né? No C e no Java, a comparação é a seguinte. Se eles forem iguais, ele retorna 0. Se A for igual a B, quanto é que dá A menos B? 0. Se A for maior, ele retorna positivo. Se A for 7 e B for 5, isso daqui vai retornar quanto? 2. Positivo. Se A for menor, isso aqui vai retornar negativo. Se A for 1 e esse daqui for 3, vai retornar quanto? Menos 2. Então, se esse cara sai igual, aí ele sabe que os dois são... Se esse cara, o resultado disso sai 0, ele sabe que os dois são iguais. Se sai positivo, ele sabe que o A é maior. Se sai negativo, ele sabe que o A é menor. E aí ele consegue fazer o processo de ordenar. Mas se eu fizer essa função comparar inteiro, como é que eu usar a função? Não, você tem que construir essa função. Os parâmetros do comparar inteiro não tem. Hã? Os parâmetros do comparar inteiro não dá nada pra lá. Não, porque aqui você não está... Você está dizendo, aqui é um ponteiro para função. Aqui ele está perguntando, qual é a função que eu vou usar? Aí você está passando a função. Quem vai passar os parâmetros é o quicksort. Ele vai pegar os valores e vai passar para a função, vai saber quem é maior ou menor e vai trocar. Os valores do vetor vai ficar falando de posição 0, posição Exato. Aí ele vai testar posição 0 com posição 0 mais 4. O quicksort vai passar para o compara, vai descobrir quem é o maior ou menor e vai trocar. E aí o quicksort vai fazer a mágica todinha. Ok? Se você viajou, tudo bem. Não é tão terrível assim. Ok? Então, pessoal, assim, normal. É porque é estranho, aqui você tem um ponteiro para função, aqui você tem uma função genérica. Tem. Tem. Quicksort tem que ser ponteiro. É porque esse aqui é um ponteiro para função. Depois, se vocês tiverem mais curiosidade, a gente faz mais exemplos de ponteiro para função. É muito útil, por exemplo, quando você quer... Deixa pra lá, que já estourou o horário. Então, isso é pra gente... Pessoal, assim, por que eu estou passando o quicksort? Se vocês forem resolver exercícios do Moodle, ou qualquer outro tipo de exercício, ou jogo, ou sei lá o que, e precisarem ordenar, vocês não precisam ficar ordenando na mão. Vocês podem usar funções prontas. Como, por exemplo, a gente não chegou em string, mas string tem 1 trilhão de funções prontas. Qual é o único compromisso moral que você tem que ter? Antes de usar a função pronta, saiba fazer. Depois que você sabe fazer, você não precisa mais ficar fazendo isso daí. Professor, isso não faz sentido. Faz. É que nem você aprender a lutar. Por incrível que pareça, você aprende a lutar para não ter que lutar. Enquanto você sabe que pode se defender, pode dar uma sola, ou pelo menos sabe se defender, você está emocionalmente mais controlado. Por incrível que pareça, isso funciona. Então, quanto mais controle você tem, menor a chance de você partir para o físico. Agora, se você não sabe se defender, o seu medo entra em ação muito mais fácil. E a chance de você partir para o físico no desespero é muito maior. Mesma coisa na computação. Você saber como as coisas funcionam ajuda muito. Pessoal, só um detalhe, super detalhe. Eu recebi hoje a notícia de que amanhã à noite eu tenho um evento que não consigo me livrar em Fortaleza. E aí eu não consigo sair daqui e chegar lá a tempo. Aí eu queria saber como é que a gente pode fazer. Será que a gente tem como marcar uma reposição? Tipo, não ter aula amanhã e a gente fazer uma reposição? Tipo, na próxima quarta-feira à noite. É possível? Ou quinta à noite? Porque os únicos horários que existem livres são à noite. Ou quinta à noite? Não, mas o jogo é assim, ó. A gente faz a reposição. Se você pode vir, ótimo. Se você não pode vir, você assiste a aula e eu lanço a frequência integral. Ninguém vai sair prejudicado por causa disso. Ok? Entendeu? Aí é tipo assim.
Claro que é sempre melhor assistir aula, mas nunca reposição é tão bom quanto a aula no horário normal. Melhor sempre é aula no horário normal, claro. Mas assim, se tem que fazer reposição, pelo menos que não prejudique. Melhor você na quarta, porque na quinta você faz teste. Pois é, pode ser quarta ou quinta. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar a mão. Quem prefere quarta, levanta a mão. Mas qual horário? De 6 às 10. É só 2 horas de aula. Infelizmente, é porque a gente já repõe o feriado que vai ter daqui a 2 semanas. Ok? É porque assim, vocês não têm aula à noite, né? A maioria de vocês não tem. Então se vocês já vão ficar aqui de noite, não dá mais para voltar. Não é verdade? Então é muito melhor a gente dar logo as 2 aulas, que a gente compensa os feriados e as faltas que paciência, somos humanos, infelizmente a gente acaba faltando do que ficar com uma aula e o resto ficar morgando, deitado ali no chão, jogando farm, sei lá o que mais. Quarta ou quinta? Então, quem prefere quarta, levanta a mão. Não é um assalto não, pode levantar alto. Ok? Quem prefere quinta, levanta a mão. Ok, então o esquema é, fica quinta-feira, tudo bem, de 6 às 10. Quem não puder vir, assiste a aula e ganha frequência integral. Tudo bem? Então, próxima quinta-feira a gente tem 2 aulas de reposição. Normalmente eu faço de 6h15 até 9h30, que dá mais ou menos o tempo de 2 aulas. É cansativo? É, mas pelo menos a gente não atrasa o semestre e aí já compensa um feriado que vai ter, eu acho, daqui a 2 ou 3 semanas, tudo bem? Então amanhã tem aula, sim ou não? Não. Vocês querem vir, quem quiser vir, se vocês quiserem, para fazer exercício, para tirar dúvida, eu combino com um dos monitores para ficar aqui só tirando dúvida dentro do horário da aula para quem já estiver aqui. Alguém quer isso? Que eu trago o monitor? Hã? Pronto. Então amanhã fica o monitor aqui. Não façam, cara, já que vocês estão aqui, venham e fiquem fazendo exercício, tá certo? Seja o exercício do Moodle ou qualquer outro, mas vamos aproveitar para tirar dúvida. A gente está chegando no pontozinho crítico da matéria, que é ou vai ou racha. Vocês estão vendo, né? Então não tem mais esse lance de ficar acumulando 1 bilhão de conteúdos. Porque a gente já passou por vetores, já chegamos em ponteiros, mais 2 semanas eu dou strings, porque os truques eu já falei. Aí é só ficar construindo code. Já? Semana passada, como era? Na caixinha, né? Na minhoquinha. Na minhoquinha, na quinta-feira. Não é porque Struct é trivial. É só. Então, assim, não tem mais muito o que inventar da matéria. É só fazer exercício do Moodle e começar os nossos projetos finais. Construir os nossos joguinhos e as nossas bibliotecas e o que mais vocês gostarem de fazer. Eu sei que eu estou comendo um tempo horrível da aula, né? Mas como amanhã a gente não está aqui, o trabalho final é livre, ok? No sentido de que você vai fazer aquilo que lhe dá diversão de programar. Por algum motivo tem gente que gosta de fazer biblioteca, sistema de gestão de livro. Nunca vou entender a cabeça dessas pessoas, mas eles gostam, ok? Então, assim, a gente vai dividir as aulas da semana em 3. Matéria, resolução de exercício e projeto. Então, eu vou acompanhando os projetos de vocês. Então, vai ter uma semana que eu vou começar a mostrar as bibliotecas gráficas, pelo menos o básico, para a gente começar, sei lá, quem quiser fazer jogo, quem quiser fazer animação, quem quiser fazer sinuca, simulador gravitacional. Não sei o que vocês vão querer fazer, vocês vão poder fazer, tá certo? E a gente vai ter tempo, porque agora que caiu na metade do semestre, semana 8, na verdade, ainda temos até a semana 16, dá para fazer coisa muito legal. Tudo bem? Então vamos nós, dia 26. Tem que lançar os testes, né? Alisson Ferreira. Antônio Ellery. Hugo. A de ontem e a de hoje? Eu não fiz ontem, não. É verdade. Ok, desculpa. Então é quem aqui? Hugo, né? Hugo presente? Geraldo, não existe. Cristo Breno? Também não existe? Veio ontem, né? Débora? Presente. Não vi ontem. Tá, Débora. Eu tô ceguinho. Hebe Jax? Eric? Francisco Alisson? João Vitor? João Vitor de Araújo?
Tuésio de Araújo, né? Ok, José Adailson. Marcelo Kevin. Hã? Marcelo Kevin aí não existe. Da Márcia América. Maxwell Brito. Márcia também não veio. Maxwell Pedro Henrique não existe. Mas ela não veio. Ela veio só mandar um beijo. Tipo. Tô com vocês. Bora lá. A Raira tá aqui. Raira não veio ontem. Raquel. Quem é Raquel? Ah, tá. Tu viajaste ontem, Raquel? Tu viajaste ontem? Tá, tem que dizer, bicho. Isso tá certo, Raquel? Tu faltou esse tantãozão. Tá, Robertson. Tá, Thomas. E Vitória Gomes. Ok. Então, minha sugestão é: reforcem as atividades do Moodle, peguem a aula que eu fiz hoje e tentem rodar no computador de vocês, tá certo? Testar, brincar, criar negócio, criar ponteiro, imprimir. No instante vocês pegam o macete. O seu e-mail é o senior.sr.tv, né? Só pra confirmar. Eu botei lá o... Deixei você como colaborador lá. Sucesso! Ei, daqui pra sábado, meu dia, eu já tenho terminado lá.